Então tá. Boa noite, gente. Hoje é o nosso oitavo encontro e, como combinado, a gente vai ter uma conversa. O tema hoje é vendas e no convite a gente colocou ali apaixone-se por vendas. Então a gente vai falar disso, de vendas, né? Eu vou trazer esse tema aqui para vocês e vou trazer um pouco da minha realidade, e vou provocar vocês nesse sentido. O quão importante a venda pode ser, né? Eu estava ali refletindo, eu estava pensando assim, eu quero que vocês também façam esse exercício. O que que é, inclusive, né, para quem já acompanha, essa é a oitava aula da escola de base, a gente sempre trabalha no operacional, ou estratégico, ou administrativo. Hoje é mais operacional que a venda, né? Uma empresa, ela nunca vai sair bem se não tiver vendas. Então, você é o vendedor também da sua empresa. Então, sua empresa precisa vender, precisa comprar, precisa vender, precisa administrar. É uma parte de vendas. Hoje mesmo eu estava falando com um empresário, um amigo meu, e a gente estava falando sobre isso, né? Ele estava falando sobre o momento do Brasil. E eu falei, olha, precisa vender muito nesse momento. Precisa estar focado em vendas. Porque vendas resolve o problema. Vendas coloca dinheiro no caixa. É isso que resolve o problema da maioria das empresas, é vendas, né? Então, eu estava refletindo sobre o que que eu já conquistei com vendas na minha vida? Estava pensando, o que que eu já conquistei com vendas na minha vida? Para falar a verdade, boa parte da minha vida foi vendas. Eu trabalhei com vendas, né? Já trabalhei para vendas de imóveis, já trabalhei para outros tipos de vendas. Mas boa parte da minha vida, depois dos 20 anos ali, foi com venda de produtos. E a primeira parte não conta, né? Porque até a adolescência. Né? Mas a reflexão que a gente vai trazer hoje é o que que a vendas trouxe para a nossa vida e o que que ela pode trazer ainda. O que que a venda pode trazer para a sua vida. E depois desse encontro, a gente vai. Eu vou refazer essa pergunta para vocês. Então, é, nós trabalhamos, né, com essas habilidades, marketing e vendas. Marketing, o que que é? A capacidade de fazer as pessoas nos conhecerem. Eu não sei nada sobre marketing. Marketing é a capacidade que nós temos de fazer alguém nos conhecer, numa conversa, num aniversário, em qualquer lugar. Eu estou permitindo as entradas aqui. E vendas é a capacidade que nós temos de fazer essas pessoas que nos conheceram comprar algo da gente, trocar valor. Elas nos dão dinheiro, a gente dá um produto, um serviço para elas. Então, são essas duas habilidades. Mas a questão de vendas ela é mal interpretada por muitas pessoas. Às vezes você vai falar de negócio para alguém e a pessoa, vende, vende, né? Ela é mal interpretada e as pessoas não consideram, às vezes, o profissional de vendas. Por quê? Por conta de pessoas que fizeram errado, fizeram as vendas erradas e se posicionaram mal em vendas. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre esse processo da venda, como deve ser, como eu acho que deve ser, e vocês vão anotar, vão pensar, vão refletir, vão aplicar, que é o mais importante. Vai ter uma tarefa, né? Então, essa é a intenção da live, né? A intenção é a gente trabalhar sobre isso. E um ponto muito importante, e aqui para vocês, a verdadeira venda é a revenda. A verdadeira venda é quando você faz um cliente comprar pela segunda, pela terceira vez. Essa é a verdadeira venda. Isso significa que você conquistou aquele cliente, que você tenha confiança dele. E isso só pode acontecer através do relacionamento, né? Através de relacionamento. Quanto mais você escuta a pessoa, na verdade, a gente pensa assim, né? Para vender eu tenho que falar muito, mas é o contrário. Para vender você tem que escutar muito. E quanto mais o cliente falar, ele vai ter aquela percepção, eu estou sendo ouvido. Então, quando você escuta o seu cliente, eu sempre falo, às vezes as pessoas dizem, o que que eu indico para isso, para isso? Eu falo, o que que você fez as perguntas para o cliente? Você já fez as perguntas para ele? Qual que é o problema? O que que ele quer resolver? Às vezes a pessoa não fez essa pergunta.
Ela supõe que o cliente quer resolver uma coisa, mas não é aquilo que ela quer resolver. Então, nessa conversa, que a gente vai descobrir, e quanto mais ele falar, o cliente falar do problema dele, da realidade dele, do que ele quer resolver, das dores dele, mais ele vai se sentir à vontade para comprar de você, para tomar uma decisão de compra. Vocês entendem? Então, é uma conversa de relacionamento, é uma conversa de confiança. O profissional de vendas, ele faz a pessoa sentir confiança. Quando você está num lugar para comprar alguma coisa e a pessoa faz perguntas para você, perguntas certas. O que que eu tenho que fazer então, Anderson, quando o cliente para de falar? Faça perguntas certas. Perguntas que vão levar cada vez mais para o que ele quer, ou para aquilo que ele, o benefício, o desejo que ele tem. Perguntas. Então você faz perguntas, que é o que o médico faz, é um profissional faz, né? Então eu vou falar um pouco da parte técnica de vendas, mas antes de falar da parte técnica, aí você vai dizer assim, ah, Anderson, mas a gente vai ouvir conceito de vendas? Não. Só que é o seguinte, não existe faculdade de vendas, não existe. Eu fiz administração de empresa, mas não tinha o tema vendas, que eu acho um erro. Pouco se fala de vendas. Por quê? Porque vendas é experiência de vida. A pessoa vem assim, eu estava lendo um livro do Kiyosaki, e daí ele falou assim, ó, é um japonês, né? Que ele trabalhava qual era a empresa? Ele trabalhava numa empresa de tecnologia, Xerox. E todo dia à noite ele tinha que fazer 30 ligações. E ele se sentia muito mal, porque ele era um executivo e ele levava muita rejeição. Praticamente era 30 rejeições. Sabe aquele negócio? E aí, Carmelita? E aí, Joelma? E aí, Leonice? E aí, Raquel? Ah, não, não vou querer. É o porta a porta, né? Então ele começou a se sentir muito mal. Daí ele colocou uma meta para ele. Eu preciso ser rejeitado mais rápido. Eu preciso ser rejeitado. A minha meta é 30 rejeições por noite. E aí ele começou a fazer isso. E ele percebeu que quanto mais ele fracassava, quanto mais rejeição ele tinha, mais ele conseguia acertar. Mais ele entendia o que ele tinha que fazer com aqueles clientes. Então, alguém que está começando em vendas e tem um pressuposto assim, não, eu não vou me rebaixar, né? E tudo isso aqui, gente, talvez vocês vão receber hoje um treinamento de vendas aqui que é assim, coisa boa mesmo, coisa fina, tá? Que você tem que passar isso para as pessoas depois, vocês vão entender por quê. Que vendas é experiência. Tudo que se faz na vida, um advogado, um médico, qualquer profissão, ele tem que saber vender. Se hoje a pessoa se forma em alguma coisa e não sabe vender, ela vai penar, ela vai sofrer em qualquer coisa. Até porque ela tem que saber promover o que ela faz, ela tem que saber se vender, ela tem que saber vender o serviço dela. Cada vez mais, cada vez mais nós vamos ter que saber promover. Então, existe um tipo de vendas que é o nosso, que é a venda ativa. O que é uma venda ativa, se você quiser, né? Fique à vontade para anotar. Venda ativa é aquela venda que você vai, você provoca, você precisa provocar uma circunstância. Você precisa provocar uma conversa, um momento. Você precisa gerar uma consciência. Essa é a venda ativa. O que é uma venda passiva? Venda passiva é aquela venda que alguém está lá numa loja esperando alguém chegar. Alguém está lá no mercado e muitas vezes nem vende. Aquelas pessoas nem são treinadas para venda. Elas só estão lá esperando para atender e entregar uma mercadoria. Ela não, às vezes não é vendedora. Mas o vendedor ativo é aquele que sabe criar a circunstância, ele gera consciência. E para fazer isso, qual que é a coisa principal que precisa ter? Uma uma mentalidade preparada de vendedor. Precisa ter uma mentalidade de ferro, precisa ter uma mentalidade forte, sabe? Para você trabalhar com vendas, você tem que ter um mental forte. Você tem que ter um mental forte porque muitas coisas vão te afetar. Né? Então você já vai possivelmente receber um não. Se você não tiver uma inteligência emocional, se você não tiver uma segurança pessoal para dizer, é só mais um. Lembra a meta do cara?
eu quero levar 30 rejeições. E ele foi nisso. E eu fiz o mesmo quando eu comecei a fazer porta a porta. Eu saía na rua e eu pensava, eu vou falar com 20 pessoas. E não me importa o que vai acontecer, mas a minha meta é falar com as 20. Eu vou promover. Eu usava esse termo, né? Eu vou promover o que eu tenho. Eu vou criar um ponto de relacionamento, uma possibilidade. Então, vocês entendem aqui? A venda ativa, você cria possibilidades. E lá no começo eu falei assim, ó, o que venda já proporcionou na sua vida? Para pensar. O que venda já proporcionou na sua vida? Talvez você fale assim, ah, Anderson, eu não ganhei muito dinheiro com vendas, não. Mas se você é um bom vendedor, você já fez a diferença na sua história com vendas. Essa venda, esse dinheiro que você vendeu, eu já vendi muita coisa, gente. Eu já comprei muita coisa com vendas. Muita coisa material, apartamento, já comprei muita coisa mesmo, móvel, muita coisa assim. E vocês também vão lembrar. E foi a venda que me proporcionou isso. Foi o ato de vender e aprender a vender. Então a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a iniciativa de prospectar. Prospectar é você ter em mente assim, eu tenho algo bom, eu tenho algo bom, mas as pessoas não sabem. Então você tem algo bom nas mãos, mas as pessoas não sabem. E aí, como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? Como é que as pessoas vão descobrir que você tem algo bom? Prospectando. E o prospectar é muito bom porque na prospecção não tem rejeição. Prospecção é o quê? Prospecção é você se apresentar e mostrar o que você tem. E se você souber fazer isso da forma certa, não existe rejeição aí. Se você souber fazer isso da forma correta, as pessoas vão dizer, olha, é algo interessante, algo que eu posso precisar. Se você souber gerar consciência, as pessoas vão cada vez mais olhar e dizer, essa pessoa tem algo bom. Sabe o que eu acho interessante? A venda, ela tem que ser despertada em você. Você tem que querer vender. Eu converso com pessoas e eles falam assim, ah, mas ser vendedor, parece que eles têm uma vergonha disso. E essas pessoas muitas vezes não têm resultado financeiro, ou estão na pindaíba. E eles não veem a venda como uma possibilidade, eles não enxergam isso, eles veem, não, isso. Só que eu vou dizer para vocês, as habilidades mais valorizadas no mundo, os negócios é vendas, negociação, e marketing. Que é o que eu falei agora há pouco, né? Marketing é a habilidade de você fazer as pessoas te conhecerem. Vendas é a habilidade de você fazer essas pessoas que te conhecem comprar de você. Você pode ser bom em marketing e pode não ser bom em vendas. Vocês entendem? E você pode ser bom em vendas e pode não ser bom em marketing. Então, olha que bom seria se você tivesse a habilidade de vender e a habilidade de marketing. E, por fim, a habilidade de liderança, que essa eu vou falar no final. Se você tiver essas três coisas, aí sim você tem o que poucas pessoas têm. Habilidades de marketing, fazer as pessoas te conhecerem. Ah, mas pode ser no digital, Anderson? Pode. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, o digital é muito parecido com o offline. Quem não é bom no offline, dificilmente é bom no digital. Mas se você é bom no offline, você vai saber o que fazer, se tiver as ferramentas, aí exige investimento. Aí sim, você pode investir no digital. Mas o digital não é diferente. Quando eu falo com vocês, não é do digital, a maioria de vocês não conhece pessoalmente, mas é do digital. É claro que pessoalmente é muito melhor. Eu prefiro mil vezes, né? Um abraço, estar ali, comer, rir, sorrir junto, cometer erros. Isso é muito mais humano. E o digital não, é uma coisa fria, né? Mas hoje a gente tem que conviver com o digital. Então, coloca para você assim, ó, eu preciso ativar em mim a habilidade de vendas. Eu preciso me encantar pelas vendas. E eu vou chegar no final, vocês vão dizer, nossa, Anderson, abriu a minha cabeça. Eu quero vender e eu vou ser um multiplicador de vendas. E é isso que eu faço e é isso que eu quero ensinar para vocês. Ou pelo menos eu quero gerar uma motivação em vocês, um instinto.
Alguém fez isso comigo. Pessoas fizeram isso comigo e eu pude perceber, poxa, realmente, se eu entender de vendas, se eu entender da habilidade de negociação, de marketing também, que aí inclui várias coisas, né? Como posicionamento, como se fala, como eu mostro algo, como eu apresento algo, e também de liderança. O que é a liderança? A liderança é você pegar alguém que está no ponto A e levar para o ponto B. Só isso. Um líder, ele pega uma pessoa aqui e leva até aqui, ó. Um líder, ele não empurra, ele mostra o caminho. Ele fala, ó, vamos fazer isso? É o que eu estou fazendo com vocês nas lives. Vocês podem dizer, eu vou fazer o mesmo com o Anderson. Eu vou aprender a vender e vou ensinar a vender. E aí sim, eu vou concluir o meu trabalho aqui, né? Se eu conseguir fazer isso com vocês. Então, nós precisamos entender o quê? Da pessoa para vender para ela. Depois da aproximação, do relacionamento, da conversa, escutar a pessoa, nós precisamos entender a motivação dela. Por que ela compra? Por que você compra? Por que as pessoas compram? Anota. Por que as pessoas compram? Nós temos que pensar por que essa pessoa vai comprar de mim. Quando você para pensar assim, você vai se preparar na arte de vender. Você vai aprender a falar do produto, você vai levantar todos os argumentos contrários, você vai se preparar, você vai pegar depoimento, você vai se preparar mesmo. E você vai estar armado. Você já sabe e você descobre qual é a motivação da pessoa pela compra. E, geralmente essa motivação ela vai estar ligada ao problema, à dor, ao que ela quer resolver de verdade. Mas aí a pergunta é, por que ela vai te dar ouvidos? Por que ela vai te dar ouvidos num mundo que, sabe, vocês sabem, nós somos bombardeados, né, de coisa, todo dia propaganda, então liga a televisão, é 300 coisas, a internet, aí é política, a nossa cabeça fica uma bagunça. A gente não dá conta de processar tanta coisa. Então nós temos aqui sim, gente, muita coisa boa para processar. Eu quero trabalhar com vocês o foco de vender. Que vocês olhem e digam assim: eu vou ser o melhor profissional de vendas. Eu vou ser o profissional de vendas reconhecido. As pessoas vão me procurar para comprar de mim. Para isso acontecer com você, e muitos aqui já dizem isso. Para quem está chegando agora, né? Desculpa, eu estou falando aqui, né? Mas nós estamos na continuidade da aula e depois eu quero que vocês assistam essa aula gravada, porque já passou muita coisa boa. Eu tenho que ser rápido na aula, né? A proposta é rápida, mas eu quero que vocês assistam desde o começo para aplicar isso na vida de vocês, tá? Então, esses processos que eu falei, né? Você entende qual é a motivação da pessoa. De que forma? Escutando ela, e quando ela está em silêncio, você faz perguntas, as perguntas certas. Se você fizer isso aí, olha, vai mudar muito o teu processo de venda. E se você não faz, você vai falar, a pessoa, a pessoa não vai se sentir ouvida. Sabe aquele vendedor chato? Que fala, 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 e você, ai meu Deus, eu quero sair daqui. Vocês já estiveram nessa situação? E ele, olha, você tem que comprar isso, isso, mas ele não percebe que você não quer aquilo. Ele não sabe gerar uma elegância, uma oportunidade, ele não sabe criar uma consciência. E vocês têm produtos, os melhores, né? Para gerar essa consciência de necessidade, de que ela precisa, de várias formas. Então, você vai escutar e fazer perguntas certas. E você vai se aproximar desse cliente cada vez mais. É o que eu falei num vídeo ali. Você vai se conectar com a necessidade dele. E aí, o ser humano, ele é assim, ó. Quando acontece isso, ele tem uma impressão de que ele foi ouvido. Ele tem uma impressão de que essa pessoa me escuta. Essa pessoa sabe o que eu preciso. Essa pessoa está preocupada com o meu resultado. Vocês concordam comigo ou não? Concordam? Quando você é ouvido mesmo? Então, a pessoa tem essa impressão. Eu estou sendo ouvido. Alguém, ah, alguém está me ouvindo e quer me ajudar. Até que fim. Não é só mais um propagandista, não é só mais alguém querendo me empurrar algo. E vocês têm que sair dessa granada na mente da pessoa. Uma granada.
Para nós, vendedores, nós fazermos isso, nós temos que ter uma mentalidade. Mentalidade, eu já falei, mentalidade é tudo. Nós temos que cuidar desse portão aqui. Eu e você, se a gente não cuidar, vem um monte de lixo, as pessoas jogam lixo, as pessoas falam lixo para vocês, as pessoas falam lixo para mim, a internet joga lixo para vocês. A gente, de repente, está ali na internet o dia inteiro e não produz nada. E aí eu começo a falar para vocês, por que que você tem que vender? Por que que eu tenho que vender? Você tem que se responder. Por que que eu quero ser um bom profissional de vendas? Quais são os problemas que eu quero resolver? Existem poucos profissionais bons de venda, gente. Por quê? Porque poucos entendem por que são profissionais de vendas. Qual o problema no mundo eles querem resolver? Eles não se dão importância e você tem que se dar importância. Você já pensou que você pode resolver vários problemas de famílias vendendo? Você pode levar produto, você pode gerar resultado, você pode gerar oportunidade. É ou não é? Você pode mudar a sua realidade financeira, você pode comprar algo que você quer muito. Eu quero viajar, eu quero ir para um lugar bem legal no final de ano. Eu preciso ter uma renda a mais para fazer isso. Então você precisa gerar os motivos para ser um bom profissional de vendas. Esse é o primeiro ponto. Você precisa querer, eu quero atrair mais clientes. E como eu falei no início da live, eu quero ficar bom nessa habilidade de promover, de fazer marketing, de vender. Eu tenho orgulho de vender. Ensinar os vendedores deles a vender. É verdade. Aí eu chego lá, a maioria está depressivo. Esses tempos eu fui, e eu fui fazer um treinamento de vendas, mas eu tive que trabalhar psicologia, porque as vendedoras estavam todas com depressão. É verdade. Elas vinham assim, ah, mas você pode fazer depois, eu preciso tratar um negócio. Então, o que que acontece? A pessoa, ela quer vender, ela quer, mas ela não está passando por um momento bom. Ela não está num momento bom, e às vezes não está num dia, né? Então nós temos que cuidar da nossa mente por isso. Mentalidade é tudo em vendas. Você tem que estar realmente forte. Eu vou vender, eu vou encontrar as pessoas que precisam, eu vou fazer negócios, eu vou conquistar. Ó, isso aqui, ó, chama carteira de clientes. Quando a empresa, como a Aliança, nós fazemos isso e orientamos, cuide dos seus clientes, acompanhe os seus clientes. Gente, isso já é um diferencial. Se vocês, assim, sabe, se vocês entenderem o diferencial que é isso, de fazer acompanhamento do cliente, o que que eu falei em algum momento da live? A verdadeira venda é a recompra. Olha a pergunta que eu vou lançar para vocês aqui. Quanto dinheiro você está deixando na mesa ou você está perdendo por não atender aqueles clientes que já compraram de você? Quantos clientes, quanto dinheiro você está deixando para trás por não pedir indicação? Ah, mas eu não sabia que precisava pedir indicação, Anderson. Eu vou falar para vocês quais os momentos de pedir indicação. E não se precisa, não, você não precisa ter vergonha de pedir indicação. Pelo contrário, quanto mais você for aberto nisso, mais as pessoas vão gostar de você. Às vezes eu chego, esses dias eu estava fazendo negócio, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, você podia comprar uns produtos, eu tenho coisa maravilhosa aqui. Era uma mulher, né? É muito mais fácil, né, na minha opinião. Ela falou, o que que tu tem? Aí eu mandei o meu catálogo, ah, gostei, eu quero isso, isso, isso. Assim, entendeu? O que me custou falar, perguntar para ela, olha, ô Rosa, tem uma coisa boa aqui, posso te mandar? As pessoas gostam disso, de quem é criativa, elas gostam de criatividade, elas gostam de iniciativa. Se você chega numa festa, por exemplo, e você está lá e tem uma pessoa que se destaca, ela conversa, ela é alegre, ela tem carisma, você pensa, eu queria conversar com aquela pessoa. Você pensa, a maioria pensa assim, eu queria ter, fazer contato com aquela pessoa. É ou não é? Então você tem que trabalhar para ser essa pessoa nos ambientes. Porque isso está escasso, gente. Vamos lá, ó. Pedir indicação.
E não mendigar a indicação. O que é mendigar a indicação? Ah, pelo amor de Deus, olha, você, por acaso, que sabe, se você não tiver mais nada para fazer, se você tiver misericórdia, você. Não, não é assim. Indicação é assim, ó. Você pede, em quais momentos? No momento que ele acabou de comprar, bota lá. No momento que ele acabou de comprar. Ele comprou, ele validou com você. Então, aí você chega, olha, você comprou, esse produto vai te ajudar, eu sei que vai te ajudar. Aí entra a fé, né? Aí já entra a tua fé. E ele vai na sua fé muitas vezes. Mas eu quero te pedir, porque eu quero ajudar mais pessoas, e você também. Você, afirmativo. Então, tá aqui, ó, 5 nomes, você lembra? Já me passa agora. Você já fala assim, ele nem vai pensar, ele vai, 5. E se eu vou entrar em contato com essas pessoas, fica tranquilo, e eu vou te presentear. Não precisa se preocupar, eu vou te presentear. Se você fizer isso, no começo você vai ficar meio sem jeito, assim, mas depois você vai ver que é a coisa mais natural do mundo, e as pessoas gostam de indicar, tá? Outro momento, no meio do tratamento, você fez aquela ligação, tá lá na casa dele, como é que tá? E aí? Como é que está o seu tratamento? Nunca pergunte, gostou, sim ou não. Nunca faça isso. Esse é um erro, assim. Você gostou ou não? A pessoa não tem o que responder, não. Ela pensa, se eu falar que gostei, ele vai querer me vender mais. Então eu vou dizer que não. Então, sempre assim, ó. E aí, como é que tá o seu tratamento? Quero saber. Quantos por cento você já melhorou? De 0 a 100. Aí, uns 10%. Ele quer ser negativo, né? Com você. Você fala, nossa, é bastante, 10% é coisa boa. Vamos continuar o teu tratamento. Você entende? Às vezes ele até está desanimado, às vezes ele nem está fazendo, mas ele, poxa, essa pessoa acredita tanto que eu vou continuar. Porque ela percebe que você acredita no que você está fazendo. Acompanhamento é isso. Acompanhamento é você validar. Olha, eu sei que eu tenho coisa boa, mas você tem que fazer a sua parte. É isso que você faz no acompanhamento. Então você pede mais, você pede indicação ali. E quando ele dá um depoimento, eu amo quando alguém vem. Tô falando bastante, gente, daqui a pouco eu já abro para vocês, tá? Mas eu amo quando alguém vem e fala assim, eu quero dar um depoimento nos eventos. E aí, por isso que tem tanto depoimento que eu encaminho para vocês. Eu fico pensando, vocês não pedem depoimento. Aí alguém vem assim, eu vou numa reunião, eu quero falar. Aí fala, minha tia teve resultado, meu filho teve resultado, meu marido teve resultado, não sei o quê. Eu falei, tá, mas e eu nem sabia que você existia, eu nunca vi um depoimento seu. Cadê? A pessoa, não, é que eu tenho vergonha. Dadadá, dadadá. Gente, olha, o negócio é de vocês. Contrata alguém aí que cobre R$ 100 e faça um bom vídeo de depoimento. Mas R$ 100 é muito dinheiro, Anderson. Esse vídeo, bem feitinho, ele vai gerar quantos para você? Quantos filhos de vendas ele vai vender? Quantos netos de vendas ele vai gerar? Vocês estão acompanhando aqui o raciocínio ou não? Então, eu estou indo para a parte final, tá? E essa parte do atualizar a carteira de clientes. Quando você conversa com o seu cliente, você aprende muito. Você aprende muito. Daqui a pouco eu vou abrir para uma pergunta ou para uma palavra. E quando a parte importante da live aqui é assim, ó, só você vai conseguir fazer isso, entender que vendas vai mudar a sua vida. Eu não sei qual é a sua renda, mas se você colocar na sua cabeça, eu ganho R$ 3.000 por mês, mas eu vou trabalhar para dobrar essa renda todo mês. Então você vai encontrar os motivos para vender. Você vai trabalhar a estratégia, você vai aprender a fazer marketing, você vai conhecer pessoas novas, você vai se arrumar melhor, você vai se motivar por alguma coisa, pela vida. Você vai, não, eu vou num café, eu vou num encontro, sei lá, eu vou buscar um momento diferente da minha vida, entendeu? Vendas é relacionamento. Por isso que você tem que estar assim.
num lugar diferente, numa associação, fazendo reunião, fazendo reunião com pessoas. Hoje eu estava conversando com o Odair, falei, Odair, a gente precisa fazer um evento 2 dias, Odair. Tô com saudade daquele negócio de tocar violão, de ficar ali rindo da cara das pessoas, uma rindo da outra, sabe? Aquele momento de descontração, eu tô com saudade disso. E ela falou, é verdade, Anderson, a gente sente falta disso, né? A gente sente falta disso. E as vendas vão te dar outro nível de vida, eu garanto isso para você. Se você quiser cada vez mais se preparar em vendas e atender o teu cliente da forma que eu falei, escutando ele, fazendo as perguntas certas, fechando venda, você vai vender mais para o teu cliente, mais vezes e vai receber indicações. Olha o que que é isso, é uma tríplice. Você potencializa. Você vai vender mais, você vai vender mais vezes, mais produtos e através de indicações. E os PAs que estão aí? Mas isso é tudo, Anderson? Não, não é tudo. Sabe qual que é o ápice das vendas? É quando você treina as pessoas a serem vendedoras. Quem gostaria de fazer isso? Quem gostaria de, Anderson, eu quero treinar a minha equipe de vendas. Eu quero saber se alguém está com essa mentalidade aqui. Ah, mas tal pessoa cresce ou não cresço? É porque você ainda está com a mentalidade. Será que eu vendo? Será que eu faço? Será que eu me ativo? Será que eu compro esse mês? É como eu tenho uma empresa, e será que esse mês eu compro algum produto? Será que eu abro as portas? Será que eu converso com alguém? Ah, mas hoje não está legal, essa semana eu não estou legal, esse mês eu não estou legal. É o que você faz com o seu negócio. Ah, será que eu falo do meu negócio para alguém? Você tem que despertar. Você tem que achar o despertador. Eu posso provocar você a noite toda. E às vezes a sua motivação vai estar fora de você. Você tem que chegar a um ponto que você tem que dizer assim, eu não quero mais estar do jeito que eu estou. É aí que acontece a mudança. Uma mudança, uma ruptura, ela só acontece quando você está indignado, quando você não aguenta mais. Você diz, eu não aguento, eu não aguento mais o mesmo lugar, a mesma comida, nunca posso comer uma coisa diferente, nunca posso visitar um lugar diferente. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter acesso a uma vida diferente. E para você ter acesso a uma vida diferente, você tem que começar a pensar em você e nos outros. Aí você sobe mais um degrau. Tá bom, gente? É muita coisa para vendas, né? Mas eu quero que você imagine que pode acontecer se você acreditar no que eu estou falando. É assim, você pode achar que tudo isso é balela, mas você vai perceber que todos os grandes empresários de sucesso, todos eles são experts em vendas. Vamos pegar o Silvio Santos aqui, né? O exemplo mais comum de todos. Todos sabem vender. E digo mais, sabem ensinar sobre vendas. E esse nosso negócio, ele é propício para isso. Você, inclusive, tem um grupo ali para você ensinar a vender. Quando você ensina a vender, para pensar comigo. Cada venda feita é um pingadinho que entra na sua conta. É uma alavanca. Ah, mas é só R$ 2. Ah, mas é só R$ 5. Se eu pensasse assim, aí você começa a quebrar o paradigma, você começa a quebrar o grau de escassez que tem na sua mente, que às vezes só pensa assim, só eu vou fazer para mim, porque eu não consigo enxergar. Mas é exatamente isso. Você não consegue enxergar o benefício que isso pode trazer na vida das pessoas. Aprender uma habilidade, escutar alguém, resolver um problema de verdade. Gente, quanta coisa boa. Vamos para a tarefa de hoje. A tarefa de hoje é você atualizar isso aqui, ó. Eu quero ver vocês atualizando a carteira de clientes de vocês. Essa minha eu peguei vazia, mas eu tenho minhas carteiras de clientes aqui. Deixa eu ver até. Não, não vai estar aqui perto. Mas eu tenho e eu gosto de revisar. Eu gosto de pegar minhas carteiras de clientes e ver, meu, olha qual foi a última vez que eu fiz um cliente. Sei lá, faz 15 dias, faz 10 dias. Você tem que se fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que eu fiz um cliente? Qual foi a última vez que eu fiz acompanhamento dos meus clientes? Qual foi a última vez que eu pedi indicação? Qual produto cliente meu está tendo resultado?
Qual cliente meu precisa de mais produto agora? Ah, não, Anderson, é porque meus clientes são diferentes, eles compram só uma vez, então você não tem clientes. Eu tenho que ser sincero com você. Então, o produto, a gente não entendeu o que, que ele é na vida das pessoas. O que, que é? Eu uso todo dia os produtos. Eu uso todo dia os produtos. Você usa todo dia os produtos. O seu cliente não usa todo dia os produtos. Por quê? Vocês entendem? As perguntas que você faz vai te levar para um momento diferente. Então, você precisa aprender a tratar um cliente como cliente. Você precisa acompanhar o cliente para você um dia ensinar a sua rede a fazer isso. Vamos lá? Tadadã. Outro desafio, fazer 5 novos clientes esse mês. Coloca aí, eu vou me desafiar a fazer 5, não é muita coisa, 5 novos clientes. Se você só trabalha com alguém te dando ordens, você tem que permitir que alguém te dê ordens. Não, é só consigo trabalhar se alguém me der ordem. Eu conheço um monte de gente assim. Inclusive lá na empresa. Eles não têm iniciativa, às vezes. Eu digo, gente, vocês são dono do negócio, mas não têm iniciativa, eles não têm cabeça de dono. E vocês são donos do negócio. Mas às vezes vocês não pensam como dono. Você pensa assim, o que que eu vou fazer agora? O Anderson não falou nada na live. O Anderson não fez live essa semana, então essa semana eu não vou fazer nada. Quanta coisa a gente já aprendeu. Se pegar essas 8 lives e estudar só essas 8, gente, vocês mudam toda a história de vocês nesse projeto. E outra coisa aqui, ó, são essas 3 tarefas. Pedir indicações aos seus clientes atuais. Você vai fazer essa tarefa. Porque você vai aprender, você vai destravar nisso. Você vai ter orgulho. Eu sou um profissional de vendas. Eu ganho dinheiro de verdade com vendas. Vocês querem isso ou não? Vocês querem isso? Ou vocês têm medo, vergonha de vender? Para vocês é vergonhoso vender? Vocês têm que resolver isso na cabeça. Quando vocês resolverem isso, não, eu não tenho vergonha de vender, eu sou livre, eu nasci livre. Não devo nada para ninguém. Eu falo para quem eu quiser, eu promovo para quem eu quiser, não é? Mas a gente cria um. Ai, Deus, o que as pessoas vão achar? Porque a gente não se profissionaliza no negócio. Mas as pessoas estão querendo encontrar bons profissionais. Vamos lá! Agora eu vou abrir para uma pergunta que vocês queiram fazer, pode ser no aspecto de vendas. Alguém que queira fazer a pergunta, tá? Vendas, gente, é uma imensidão de coisas. Para passar tanta coisa como foi passado aqui nesse tempo curto, olha, é um curso. Você rever essa live é um curso. Se você, sabe, colocar para dentro isso e falar, agora vai, eu vou dar, né? Eu vou ver esse vídeo aí todo dia, que seja. Eu vou ver uma vez por semana e vou fazer isso. Eu vou ser um profissional de vendas e vou ser um treinador de vendas. Na Aliança é oportuno você ser um treinador de vendas. Você ensinar a sua rede. Vem cá, querido, vamos lá, vamos treinar, vamos errar, vamos passar vergonha. Bom, agora você tá bom, agora você vai ser um. Agora a venda vai acontecer. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer? Eu falei bastante aqui, né? Mas quero deixar vocês à vontade para perguntar ou alguma coisa que vocês queiram comentar. Só levantar a mãozinha, abrir a câmera e treinar. Uma forma de treinar vendas é você fazer reuniões, fazer encontros, você falar mesmo. Eu era muito tímido, eu não falava em público. Ó, eu tô vendendo o tempo todo, né? Ó, vocês têm que ler livro. Vocês não compraram ainda, comprem. Nesse livro eu falo toda essa jornada de como eu passei de ser tímido para montar uma empresa que treina as pessoas no aspecto de comunicação. Alguém abriu o microfone? Boa noite. Boa noite, Edith. Tudo bem? Eu entrei faz pouco tempo, agora na live, eu não estava em casa, cheguei agora há pouco, né? E, na verdade, eu tenho
tenho participado, mas não tenho interagido assim, né? É. Realmente ser vendedor, se fosse fácil, todo mundo ia querer ser vendedor, né? Mas ser vendedor também, as vendas, eu sempre digo assim, né? Que vendas, principalmente você que é um empresário liberal, né? A venda, ela sempre te dá a oportunidade. Quem é vendedor, ele sempre vai ter dinheiro. Pode não ser uma quantidade grande, pode ser pequena, mas ela sempre te possibilita a tu ter um escape, a tu sempre ter um dinheiro, né? Então, tipo assim, ó, nos dias de hoje, eu vou falar assim da minha região. Eu nunca tive assim, o Anderson me conhece, eu nunca tive assim dificuldade em vender. Porque eu não tenho dificuldade, por exemplo, de, vamos supor, pegar um bairro e começar de casa em casa, bater de porta em porta. O vendedor, na verdade, eu vejo, e vamos falar dizer assim, mundano, né? Que eu não gosto muito, mas cara de pau. A gente tem que saber receber o sim e saber receber o não, né? O não, eu e você já temos. Então, nós estamos buscando um sim, uma aprovação. Hoje eu ainda, assim, me debato, assim, vejo muito que a aliança ela tem que ser muito conhecida, porque, na verdade, quem já conhece o produto, ele é um vendedor. Ele é um indicador que vai vender, vai indicar mais pessoas. O nosso catálogo, ele é um vendedor, né? Porque se você pegar o nosso catálogo e deixar em comércios, deixar para amigos dar uma olhada, claro que Estratégia. se você só deixar, mas se você falar de algum produto, você começar a interagir, a pessoa vai se interessar. Hoje, o que eu vejo muito assim dos meus cadastrados é que querem vender, mas não usam o produto. Quando eu me cadastrei em 2017, primeiramente eu me cadastrei para usar os produtos. Eu pensei, poxa, a Odair chegou na minha casa assim falando dos produtos que dava vontade assim quase de comer, de tão bom que era, né? Eu pensei assim, mas meu Deus, né? E os produtos não eram tão caros, porque tinha começado, não tinha essa gama toda de produtos que tem hoje, né? Então, eu comecei a usar. Eu nunca fui um vendedor que eu consigo chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu já tomei, porque uma coisa é verdade, eu não gosto de mentira, sabe? Se eu não usei o produto, eu disse, olha, eu ainda não usei, mas os meus clientes que estão usando, eles estão usando e está dando resultado realmente e tal. Mas eu acho muito importante eu e você fazer uso dos produtos, porque a maioria, eu vejo assim pela minha rede, sabe? Querem vender, mas não querem usar o produto. Daí acabam usando produtos que não têm qualidade e tem os nossos produtos que podem ser usados, assim, né, com qualidade, né? Então, a partir do momento que eu, vendedor, eu uso o produto e eu sei que ele é bom, é mais uma firmeza em mim para mim falar para o meu cliente, é bom, é bom. Muito bom. Eu E volto assim, a te né, dizer. Edith, a pessoa que ela quer vender algo, mas ela não usou, ela não tem experiência, né? Não. Ela não tem experiência. Então, assim, ó, é como eu falei, se for falar de vendas, a gente teria que fazer muitas aulas. Por quê? Hoje eu trabalhei mais no campo mental, de destravar a vontade de vender. E muitas vezes não destravar, muitas pessoas não destravaram. Essa venda que você falou mais da estratégia, né? Deixar um catálogo. E como até o convite para todos vocês a assistirem às outras aulas. Pede para o seu patrocinador. Nós estamos na 8ª aula. Cada aula a gente tem que pegar uma coisa e destravar ela, enfim, encarar aquela coisa naquele aspecto. Muito bem falado, Edith, porque eu concordo plenamente, né? Se você não tiver experiência com o produto, você vai vender meio que da boca para fora, né? Uma coisa assim, E só mais principalmente uma produto de colocação, só mais saúde. uma colocação, assim, para não ocupar muito o tempo ali, né? Eu acho que nós, vendedores, tu não pode ser pesado no ambiente onde que você vai vender.
O que é ser pesado? É ser muito insistente. Aquilo que você vai falar para o teu cliente tem que ser com convicção. 50% ou mais da venda é o conhecimento do produto. E hoje eu vejo pela minha rede, tipo assim, tem pessoas, a maioria dos meus cadastrados, eles não sobrevivem só disso. E eu acho lindo e maravilhoso quando tem alguém que diz, não, eu vou fazer o negócio, vou sobreviver disso, e daí ele vai ter que lutar para fazer o salário dele, né? Mas a maioria não vive. Daí não tira tempo para ler o catálogo, para conhecer o produto, tá? Daí chega na hora de vender, fica ligando às vezes para o patrocinador. Eu estou aqui para ajudar, claro. Mas coisas que às vezes tu já falou, tu já coisa e não entrou na mente. Então, tipo assim, ó, 50% ou mais é o conhecimento do produto e da forma que você vai falar para o teu cliente. E aí é Né? o que a gente falou, no sentido, e que estão nas outras aulas, que é assim, a questão do preparo. Ele não se prepara, ele nem vai encarar isso como um negócio. Tem muita gente cadastrada aí que na verdade, nem encara como um negócio. Ah, se der, se por acaso, se alguém perguntar. Mas é diferente de quem se prepara na mente de tudo que a gente falou hoje. Ele primeiro se prepara. Não, eu quero vender, eu vou escolher o que eu vou vender. E agora, sim, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar o quê? Eu preciso escutar quem? Qual é a técnica que eu preciso entender do produto? O que eu preciso entender de protocolo? Aí vem essa parte técnica, de preparo técnico, né? Perfeitamente. Então, por isso que eu digo, esse universo, né? Para se preparar para vendas é muita coisa, gente. Mas é legal por quê? Porque quando a gente está aprendendo algo, descobrindo algo, a gente está que nem criança. A gente está feliz. Às vezes a pessoa está infeliz e sabe o que que é? Que ela não tem mais nada para descobrir. Ela já pensa, não tem mais nada para descobrir, não tem mais nada que me motiva. As coisas que me motivam eu já sei tudo, sabe? O copo já está muito cheio. Você já viu aquela pessoa assim que é insuportável? Você vai falar uma coisa, ela sabe tudo. Então, é aquela pessoa que não tem mais nada para aprender, né? Agora, a pessoa que não, eu quero aprender, eu estou aberto, que é da sua equipe às vezes, né? E essa pessoa, ela vai buscar motivação. Às vezes você vai falar para uma pessoa, ela fala, já sei tudo de produto, é arrogante assim, ou é arrogante com você na oportunidade, você quer levar uma coisa, já sou bom, entendeu? Não é esse o público que a gente quer. A gente quer pessoas que estão abertas, que querem aprender, que estão com uma mentalidade limpa para descobrir, como eu falei, coisas novas. E quando eu olho para uma criança, eu vejo assim, ó, a criança quase sempre está feliz, né? Porque ela está descobrindo coisas novas. Quando a gente para de aprender e para de descobrir, a gente começa a ficar feio. A gente começa a ficar sem graça. A gente começa a ficar, né? Então, eu mesmo tenho que ter uma mentalidade. Eu quero aprender cada vez mais. Eu quero aprender e quero entregar o que eu sei. Eu estou com essa necessidade, gente. Então, é isso, tá? A aula de hoje é isso. É, revisitem essa aula, assistam novamente. Como disse, essa é só uma parte dessa questão das vendas, né, no quesito mental, mas que se você levar ela muito a sério, pode destravar muitas coisas que podem te ajudar. Benedito, obrigado pela tua participação aqui, né? E a todos vocês, tá? Muito obrigado, um abraço e daqui a pouco vai, ou quando a gente tiver, vai o gravado. E desejo a todos vocês muitas vendas, muitos negócios. Obrigado, pessoal. Grande Valeu, abraço. Anderson. Ótima aula. Obrigado. Valeu, querido. Abração.